Olá, eu me chamo Alberto, trabalho aqui na NTT Data e eu estou aqui hoje para falar sobre Hyperautomation. Antes, vamos entender um pouquinho o que é Hyperautomation. Comigo, para falar sobre Hyperautomation, está aqui Daniel. Olá pessoal, eu sou o Daniel, trabalho na NTT Data com o Alberto e hoje a ideia é justamente discutir qual que é o conceito, quais são as explicações e como que a gente consegue encaixar esse tipo de oferta dentro da sua empresa. Então, o que é Hyperautomation? Nada mais é do que utilização de tecnologias emergentes buscando uma efetivação, né, de um ganho de eficiências, ganhos de qualidade, ganhos de time to market dentro de uma empresa, né? E quando a gente pensa hoje no nosso cenário macroeconômico, eu diria que esse tema é super relevante e com certeza é um tema que todas as empresas deveriam estar hoje observando, entendendo e estudando. Porque a gente passa por um momento em que a gente tem uma inflação ah, alta em praticamente todo o globo, né, com taxas de juros elevadas também, buscando essa redução da taxa de inflação, uma redução da liquidez, né, pós-pandemia, em que teve bastante diminuição de ingestão monetária, tanto por parte dos governos quanto próprio crédito privado, além de outros fatores geopolíticos, né, como a guerra na Ucrânia, etc., que tem impactado bastante também numa visão de oferta, né, global com relação à capacidade tanto de produção quanto capacidade de entrega. Uhum. Né? Então, acho que nesse fator macroeconômico em que a gente está vivendo, está tendo uma pressão super forte dentro das empresas para buscar essa eficiência e garantir Uhum. com que a gente trabalhe, né, faça mais com menos. Né? E do ponto de vista de eficiência, Alberto, o que que a gente pode falar de exemplos desse tipo de automação? Perfeito. Eu acho que um grande diferencial quando a gente fala de hiperautomação, né, por Uhum. qual é a diferença de uma automação para uma Sim, isso é hiperautomação? importante. E eu acho que isso é importante a gente falar. Normalmente, quando a gente fala de automação, a gente fala muito de ou de RPAs básicos, né, ou até próprios sistemas ali interagindo entre si, com envios de informação, etc. Mas quando a gente fala com hiperautomação, a gente traz tecnologias que são emergentes e que buscam justamente uma visão diferenciada dessa automação através de inteligência artificial, através de RPAs com aprendizado, né, através inclusive de ferramentas Uhum. que permitem com que a gente entenda melhor aonde estão essas oportunidades. Sim. Acho que quando a gente fala, né, de automação, acho que o termo de automação, o conceito, ele é muito mais tangível dentro da indústria, né, que acho que a indústria já trabalha com isso há muito tempo, né. Então, você entra com uma matéria-prima crua, né, então você entra com uma caixa, você entra com um tomate e você sai da máquina com um automatado, né. Eh, então, como que esse conceito, né, chega dentro de um processo administrativo, dentro de um processo de vendas, né? Acho que esse é um tema importante de como a gente pode expandir esse conceito, né, e mostrar, né, como tudo isso impacta aí nos temas que você elencou quanto aos desafios macroeconômicos e tudo mais, né? Não, perfeito, Daniel. Acho que eu diria até fazendo uma analogia, né, e fazendo uma comparação para também tangibilizar isso, como que isso poderia ser utilizado dentro de um fluxo operacional mais administrativo, né, numa visão mais de negócio, a gente pode pensar aqui que o nosso tomate, por exemplo, são os dados, são as informações que a gente Uhum. hoje em dia recebe, a gente tem isso ali como uma fonte, né? E a gente pega essa informação, por exemplo, e vamos colocar aqui dentro de um case, Uhum. né, que a gente tem. Então, a gente pega aqui dados sobre clientes, etc., sobre solicitações, por exemplo, com relação a um seguro. A Uhum. gente vai trabalhar essa informação de forma automatizada, utilizando inteligência artificial, utilizando o OCR para leitura de documentos, etc.,
para a gente transformar, então, esses dados numa definição em que, por exemplo, um assegurado ele tem ali uma chance de ser uma fraude, se ele tem ali a possibilidade realmente de receber o sinistro, né? Então a gente está transformando o nosso tomate, né, que são os Uhum, nossos sim. dados, num molho de tomate, né, que vão ser aqui a nossa tomada de decisão com relação ao que fazer com o assegurado, Uhum. a partir das documentações, né, a partir das informações que ele enviou. Sim. Esse é um case interessante, né, que você fala não só de um ganho de produtividade, em que você deixa de ter uma pessoa fazendo um trabalho extremamente manual, olhando linha a linha, né, fazendo o cara crachar entre documentações, olhando uma foto, né, mas você também tem um ganho de qualidade, né, e até mesmo uma Perfeito, redução de risco de fraudes, né, porque, perfeito, querendo ou não, a gente acaba, mitigando a questão do fator humano, né. perfeito. E uma assertividade, Uhum, grande, né, em relação a conseguir, realmente dar o seguro para quem precisa, uhum, né, e não dar para quem está ali fazendo algum tipo de fraude. Além, é claro, da questão da governança, né, a gente tira e a gente sabe que pode acabar existindo isso, ali o fator humano, em termos da própria fraude do atendimento, né, então a gente também tem toda essa estrutura de governança também sendo atendido, uhum. numa visão de compliance aqui. E em termos de papéis, né, acho que muda muito também a questão do papel e responsabilidade dessa pessoa, né, porque a ideia não é também só que a gente, né, tenha um ganho de eficiência em termos de redução, né, de time, de pessoas, mas também que a gente talvez, né, coloque essa pessoa num papel, né, com um valor um pouco mais agregado, né, e direcionado ao negócio, né. Acho que também tem esse ponto da gente transformar também um pouco a questão do formato de como as pessoas trabalham hoje, né. Perfeito. Eu acho que hoje, as pessoas também fazem uma confusão muito grande, eu acho que talvez justamente por Uhum, essa visão da indústria, né, em que você substitui o homem por uma máquina, mas eu acho que quando a gente fala nesses fluxos operacionais de negócio, a gente tem ali uma revisão, inclusive um reskilling, ou um valor agregado da pessoa diferente, né. Então, a substituição por uma automação não significa que aquela pessoa ela precisa obrigatoriamente deixar, né, ali a sua função, mas que ela vai ter uhum, uma função diferente daquela que ela estava antes, né, então ela pode começar a agregar valor dentro daquilo que só realmente o ser humano vai conseguir fazer de uma forma mais criativa, etcétera. uhum. Eu queria pegar um gancho também daquilo que a gente estava comentando antes, quando você fala que não é só um ganho de eficiência, etcétera, eu acho que a gente tem um ponto importante também com relação ao tempo, né. Sim. Eu acho que pegando um pouco aqui da nossa historinha ali da parte de seguros, etcétera, né, e comparando também um pouco com o do tomate, a gente tem um ganho de tempo aqui também. Uhum, Então isso acaba impactando outras áreas, né, porque muitas vezes quando a gente fala em questões de vamos colocar aqui o exemplo do seguro, a pessoa está ali ansiosa, querendo saber se andou, se não andou, etcétera, dependendo ali da demanda, a gente tem uma redução, um aumento, melhor falando, do tempo em que isso vai tomar, né, e a pessoa ali na ansiedade começa a ligar para atendimento, começa a questionar: "Cadê a minha resposta?", etcétera. E com esse time, vamos chamar de time to answer, né, uhum. ao invés de time to market aqui, a gente consegue inclusive ter, né, efeitos, secundários que não obrigatoriamente são Diretamente ligado ao diretamente processo. Isso é exatamente. uma coisa interessante quando a gente fala desse tipo de iniciativa, né, porque você não impacta só diretamente no processo, mas também nos processos, né, posteriores, né, ao que estão sendo executados dessa maneira, né, numa visão mais direcionada, né. E acho que aí cai também naquela questão de talvez até um ganho de um aumento de satisfação do cliente, uma Perfeito. retenção maior do cliente, né. Acho que são tópicos bem, interessantes, né, e que muitas vezes são, deixados de lado nessas discussões quando a gente fala de, automação e eficiência, né. Não, perfeito, Daniel. Acho que a gente pode colocar aqui, inclusive, uma visão de, né, como que isso pode acabar se desdobrando, né. Uhum, A gente falou aqui do customer experience, isso pode afetar ali, o nosso NPS, uhum,
né, a gente quer o nosso foco aqui não é aumentar a eficiência, né, ou aumentar, diminuir pessoas, diminuir esse tempo, etcétera, mas melhorar o NPS do cliente. E muitas vezes a gente nessa busca por NPS do cliente, a gente não faz as perguntas certas, né, a gente vai correndo ali numa visão muito de: "Ah, vamos deixar o cliente mais feliz, etcétera", pensa muito na parte do produto, e não pensa tanto nesses desdobramentos que a gente pode ter com relação a uma eficiência de um processo, às vezes interno, às vezes de um processo mais operacional dentro da empresa, e como que isso pode se desdobrar dentro de N outros impactos que o cliente vai sentir ali uma É, satisfação e diferenciada. acho que esse é um aspecto interessante da gente ressaltar também da hiperautomação, né, que é exatamente isso. A ideia não é, pelo que pelo que a gente está discutindo, não é necessariamente automatizar uma atividade, mas é um processo como um todo. E eu acho Perfeito, que isso é muito importante, né, quando a gente vai qualificar, né, um processo a ser, automatizado, otimizado como um todo, né. perfeito, Daniel. Acho que aqui você entrou num ponto que eu acho que é extremamente importante da gente entender onde nós queremos utilizar a hiperautomação, aonde que a gente quer aplicar o Hyper Automation, né. Muitas vezes a gente acaba querendo automatizar por automatizar, né, e acaba fazendo aqui puxadinhos, sem uma visão de médio e longo prazo. Sem estruturação, sem uma visão de, tipo, do começo ao fim do processo, né, muito focado na tarefa mesmo, né. E pensando, com um foco muito no que tem hoje, e não pensando no médio e longo prazo, quando a gente fala: Qual é a escalabilidade que eu preciso dentro desse processo? Como é que esse fluxo, ele vai estar daqui a X tempo?". E aí a gente começa a trabalhar dentro dessa automação, etcétera, numa visão muito de coloca um robô aqui, atende ali, etcétera. E aí quando começa a precisar de uma escalabilidade, quando o negócio começa a crescer, aquele jeitinho que funcionava para aquele fluxo, né, para aquela atividade, uma visão muito micro daquele momento, ele não funciona mais Uhum, naquele momento que aquele fluxo já está maior, já tem uma demanda maior e precisa ter uma oferta maior de capacidade, uhum, né. Inclusive no sentido não só de conseguir atender, mas na própria escalabilidade dessa automação, né. E uhum. aí a gente entra num momento em que o molho pode sair mais caro que a salsicha ou mais caro que o macarrão, né. Sim, eu acho que é importante também, quando a gente fala nessa perspectiva, né, do entendimento do que tem que ser, né, automatizado ou hiperautomatizado, né, é justamente também que questões-chave a gente quer responder, né. A gente quer melhorar o NPS, a gente quer incrementar a eficiência, a gente quer, fazer um encerramento contábil 5 dias úteis antes do que a gente faz hoje. Então, que questões-chave a gente quer realmente, responder, né, e como que a gente quer endereçar tudo isso. Eu acho que também um ponto importante aqui também é ter uma análise crítica do processo como um todo, né, Roberto, não sei se o que você acha, mas pelo menos eu acho que não necessariamente a gente tem que automatizar o processo como está hoje, né, mas entender todas as regras de negócio, as políticas atreladas, né, não é uma automação por automação, né. Acho que eu imagino que, o exemplo que você deu, né, da seguradora também tenha tido algum tipo de discussão desse tipo, né. Perfeito, Daniel. É muito isso que você comentou, realmente ter uma visão de médio e longo prazo, né, então entender aqui, a necessidade, né, não só daquele momento, né, que como eu estava comentando, mas a necessidade visão futura, né, e pensando quais são as regras de negócio e também a questão da adaptabilidade, né. Será que eu Uhum. preciso aqui ter uma adaptabilidade com relação a mudanças? Essas regras elas É, até são mesmo porque hoje em dia os negócios são muito mais dinâmicos, né, cada vez mais você tem, exato, empresas que têm um core, atual, mas que eles, né, seguem para outros justamente por uma questão de incremento de receita, otimização de margens, né, do ponto de vista da empresa como um todo, né. exato. E eu diria que inclusive quando a gente fala puxando até um pouco, a gente falou ali da questões macroeconômicas e políticas, etcétera, também quando a gente vive num momento de instabilidade de regras, a gente ter essa capacidade de mudança ao longo do caminho ela é essencial
Uhum. para que a gente não tenha processos engessados, Uhum. né, que não permitam com que a gente mude a nossa direção, não só por uma questão de estratégia da empresa, mas também por uma questão de alteração de ambiente, né. De Diria resposta ao no macro contexto, né. Exatamente. Uhum. Hoje quando a gente antigamente a gente fazia aquele, né, que quando você vai querer estar daqui a 10 anos, 20 anos, esse era um plano de longo prazo. Hoje de longo prazo a gente está falando de 5 anos, né. Uhum. Médio prazo, 2, 3 anos, etcétera. Então a gente está num momento em que o dinamismo, ele é grande e essa agilidade em termos de flexibilidade é essencial Uhum. para que a gente possa garantir também um sucesso da hiperautomação. Uhum. Mas Daniel, a gente está falando muito do exemplo de seguradoras, né, a gente deu exemplo ali de indústria, seguradoras, mas a hiperautomação, ela é algo que só funciona em seguradora, só funciona nesse Eu setor ou a entendo gente que não, né, eu acho que é um ponto bem legal, né, acho que está dando esse passo atrás, né, a perspectiva sempre foi muito ligada à indústria, né, e tudo mais, a gente deu esse exemplo ligado à seguradora, mas acho que a hiperautomação é aplicável para qualquer empresa, né, qualquer tipo de, indústria, né. O que pode variar, entre cada uma das indústrias, são a forma de entrada de informações, né. Então, por exemplo, se você está numa empresa de agribusiness, você pode ter, IoT ligado para entendimento de como que está a plantação, como que está o pH do solo e você consegue integrar isso dentro de um processo administrativo, né. Dentro de uma empresa de, bens de consumo, você consegue fazer um processo super automatizado em termos de, cadastro de novos clientes, né, em que você consiste em informações de N, né, de diversos bancos de dados, e você consegue fazer essa jornada um pouco mais tranquila, né. Então, eu acho que essa questão de tipos de indústrias, né, eu acho que não é algo, né, que deve ser levado em consideração quando a gente fala de hiperautomação. Acho que todas as indústrias têm as suas características, né. Os processos, né, são basicamente os mesmos, o que muda é realmente uma questão de, particularidade, uma questão de onde que vêm os inputs das informações, né. Eu não sei se você acha, né, se eu concordo, eu acho que não tem nenhum tipo de limitação utilizar a hiperautomação em questões de indústria, em questões de setor. Gosto até de falar um pouco sobre como que a própria você pode utilizar de uma forma até cross, né. Então você poderia, por exemplo, num setor bancário, utilizar pegando ali o que você comentou de IoT, né, então a gente pode utilizar um IoT com 5G, etcétera, dentro de uma indústria, em que você tem ali uma identificação de como que aquela máquina está sendo utilizada, o desgaste, etcétera, para isso ser uma informação para um banco, né, entender como é que é um ativo em que está ali sendo utilizado como um colateral de um crédito, ele está se degradando, ele está se, depreciando ao longo do tempo, e como que isso afeta o próprio crédito ali que está sendo utilizado pelaquela empresa, né, por aquela indústria. Então eu diria inclusive que a gente pode utilizar as tecnologias, de uma, né, que seria uma automatização dentro de uma indústria, dentro de um setor, em benefício também de outras indústrias e outros setores, né. Então a uhum, gente tem inclusive eu acho que uhum. um cross hyper automation, por assim chamar. Bom, eu acho que quando a gente fala de utilização, né, em termos de setores e tipos de indústria, né, acho que qual que é o limite disso, né? Para onde a gente quer chegar em termos de hiperautomação, a gente está chegando próximo, a gente tem diversas novas ferramentas aí de inteligência artificiais, códigos abertos, né? Então, onde será que a gente vai chegar, né? Aqui, Daniel, eu diria que com o avanço tecnológico, a gente, a princípio, não teria um limite, né, à hiperautomação, porque ele evolui junto com a própria evolução tecnológica, né. Então, por exemplo, agora com a API do ChatGPT e tudo mais, você inclusive poderia utilizar o ChatGPT como uma ferramenta nova a ser utilizada dentro de uma hiperautomação. E, inclusive, tem um estudo da Gartner que aponta que até o final de 2023 o mercado de hiperautomação vai chegar a 600 bilhões de dólares, né? É um crescimento de 25% comparado a um estudo anterior. Então, eu diria, inclusive, que esse estudo não estava levando em consideração toda essa influência, todo esse impacto, toda essa necessidade
que acabou tendo, né, com esse novo cenário em que nós estamos pós-pandemia, né, com redução de liquidez, aumento de inflação, aumento de juros. Então, eu diria que com certeza a hiperautomação é algo que as empresas vão precisar fazer, né, ou elas se mudam, elas, né, se alteram, elas vão ficar realmente para trás e, né, quem não avança pode morrer, né. Sim, sim, é quase que uma mudança forçada, né, em termos de paradigma das empresas, né. Então, pessoal, a gente está chegando no final desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram aprofundar mais o assunto, tenham tido interesse para conhecer um pouco mais sobre Hyper Automation, será um prazer conversar com vocês. Vocês podem nos acessar pelos links aqui na descrição desse vídeo, na descrição desse post. E vai ser um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema em que eu e o Daniel tanto gostamos aqui de falar e teremos prazer de recebê-los. E até a próxima.